Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus quis dizer com isso? A resposta a essa pergunta depende da interpretação da palavra pedra, da interpretação da palavra igreja, da interpretação da palavra edificarei e da interpretação da palavra, da expressão, as portas do inferno. Não é à toa que tem tido tanta briga em torno desse versículo ao longo da história. Nós precisamos tentar entender o que é que o Senhor Jesus disse, e não é difícil. Se nós olharmos para o texto dentro do seu contexto e na sua simplicidade, sem medo. Eu sei que tem muita gente que, para evitar a teoria do papado, quer dizer alguma coisa do tipo assim, que Cristo disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei minha igreja. Mas o texto não permite isso. O trocadilho no grego é com Pedro. Então a pedra é Pedro. Mas não Pedro, gente, porque Jesus acabou de dizer: não foi carne e sangue quem te revelou. Mas o Pedro confessante, o Pedro iluminado, o Pedro que declara essa verdade: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E naquela hora, a confissão de Pedro, podemos dizer, é a pedra. Aquilo que ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Pedro confessante, o Pedro iluminado por Deus para entender a verdade. Ao dizer que é o Pedro confessante, nós precisamos enfatizar que não é a pessoa de Pedro, mas Pedro enquanto confessor da verdade. Porque, veja só, logo em seguida, se você continuar a ler, Jesus vai dizer no verso 21, vocês sabem que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Tudo bem, não diz para ninguém. Eu vou morrer, vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. Aí Pedro, o mesmo Pedro que tinha dito: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, chega para ele e diz: não, Senhor, o Senhor ir para a cruz? Mas de jeito nenhum, o Senhor não vai fazer isso. Jesus se volta para Pedro, a quem ele acabou de abençoar, e diz: sai, Satanás. Já pensou se a igreja fosse edificada sobre Pedro? Uma hora ele diz que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e na hora não quer que ele vá para a cruz, influenciado, né, pressionado por Satanás, diz uma bobagem daquela. É claro que não é a figura de Pedro, e por isso que a reforma protestante e os protestantes não podem aceitar a ideia de que o Papa de Roma é o herdeiro de Pedro, que é o príncipe da igreja e a pedra sobre a qual a igreja está elevada. Claro que não. E se você perguntar a Pedro: Pedro, aquilo que Jesus lhe disse lá naquele dia, ele estava se referindo à tua pessoa? Aí você pode ler o que Pedro diz na primeira carta que ele escreveu, capítulo 2, de 5 a 8. Ele diz: a pedra é Cristo. Ele mesmo diz: a pedra é o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. É essa verdade. A igreja está edificada sobre essa verdade confessada por Pedro, e não sobre mais nada. Então, está aqui a primeira palavra, a pedra. A pedra é o Pedro enquanto confessor, e portanto a sua confissão, a declaração dele que foi dada por Deus, conhecer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a pedra sobre a qual Cristo vai edificar e edifica a sua igreja. Isso imediatamente nos leva à segunda palavra que precisa de edificação, que é a minha igreja. Essa expressão: edificarei a minha igreja. A palavra igreja não foi inventada por Jesus. Na verdade, pode até parecer uma surpresa para muitos, mas quando a Assembleia de Israel, no Antigo Testamento, na época de Moisés, na época dos juízes, na época dos profetas, dos reis, quando eles juntavam a Assembleia do povo para culto, para adoração, sabe qual é o nome que aparece na versão grega do Antigo Testamento? Igreja. Então Jesus não inventou o nome igreja, era o nome que se dava ao povo de Deus no Antigo Testamento. Só que agora ele diz: minha igreja. Ou seja, é a mesma igreja do Antigo Testamento, e aí você tem a continuidade, é o mesmo povo de Deus do Antigo Testamento, só que agora com esse conhecimento de que o Messias chegou e é Jesus de Nazaré. Com esse conhecimento, a minha igreja, a igreja de Cristo, é o povo de Deus desde toda a eternidade, agora com essa revelação, agora sabendo isso, que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a igreja dele, é o povo dele. O que é que significa edificarei? A ideia é muito simples, é que ele vai arrebanhar um povo
unido em torno dessa verdade, constituir esse povo e separá-lo dos demais que não conhecem essa verdade. Não está difícil entender isso. Essa é a igreja de Cristo, edificar a igreja dele, é o processo pelo qual Cristo arrebanha todos os que confessam a mesma coisa que Pedro confessa, e os constitui num povo e os separa daqueles que vão dizer: é um profeta, é um homem bom, é um reformador social, é alguém preocupado com justiça, enfim. Entende? É isso que vai separar a igreja daqueles que diziam que era João Batista, Jeremias, opiniões boas, mas erradas. Os que conhecem a verdade, estes formam a igreja de Cristo. E ele vai edificá-la à medida que ele chama essas pessoas, junta essas pessoas, une-as por essa mesma verdade, constitui-as num povo e separa esse povo dos demais para a sua glória. No final do verso 18, Jesus diz a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Esse versículo tem sido geralmente entendido como ataques do diabo contra a igreja. A imagem que as pessoas formam na cabeça é que o inferno é onde está o diabo e seus anjos, é o quartel-general deles. As portas do inferno se abrem e o diabo vem montado a cavalo, seguido de um monte de demônio, atacar a igreja, né? E a igreja se defende e ganha. Não é essa a figura, primeiro porque o diabo não está no inferno. Ele vai para o inferno. Sabe aquela ideia muito comum no imaginário popular do diabo, aquela coisa vermelha de chifre, rabo de flecha e um tridente, lá no inferno, atormentando os homens, se divertindo, fazendo os homens sofrer? Esquece, é mentira. Não é nada disso, isso é invenção popular. O diabo não está no inferno, ele vai para o inferno. E quando ele for, ele não vai se divertir lá. Ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Então nós não podemos entender portas do inferno no sentido de um ataque das forças satânicas como a igreja, mas a palavra inferno, ela é o local dos mortos e dos condenados. O que Jesus quis dizer a Pedro foi o seguinte: a morte não vai vencer vocês. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Vocês não vão morrer eternamente e serem atormentados no inferno. Por isso que Pedro é bem-aventurado, porque ele descobriu a verdade que vai prevalecer sobre as portas do inferno. Porque a Pedro foi dado conhecer o caminho de Deus para nós vencermos a morte e a condenação eterna. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tentou prevalecer quando Cristo morreu. Talvez naquele momento, quando Cristo morreu, poderia pensar que as portas do inferno ganharam. Mas quando ele ressurge dentre os mortos, a vitória está consignada e é final, irreversível. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Isso quer dizer que aqueles que, como Pedro, sabem a verdade a respeito de Jesus e professam essa verdade, eles fazem parte de um povo que Deus haverá de poupar, que Deus haverá de proteger e dar a vida eterna e salvá-los da justa condenação do inferno. Essa é a primeira promessa. Pedro, sobre esta pedra, essa declaração que você acaba de fazer, eu vou levantar o meu povo. E esse povo não haverá de morrer nem de ser condenado. O inferno não terá poder sobre eles. Eles haverão de viver para sempre. Essa é a primeira promessa de vitória sobre a morte a partir da verdade.